Olá, meus amiguinhos. Vamos começar o nosso ano letivo, né? Eu sei que está na metade, quase na metade do ano, mas por causa da pandemia, nós tivemos que fazer esses ajustes, né? Então, a nossa primeira aula, né? A gente vai falar sobre uma operação muito importante, né? Até então, nós conhecíamos 4 operações, que era soma, subtração, multiplicação e divisão. Agora, a gente vai dar uma ênfase para a multiplicação. Como assim, professor? Nós vamos falar de uma operação que é basicamente multiplicação. A gente vai falar da potenciação, né? O que é a potenciação? Potenciação de um número, né, é a multiplicação desse mesmo número várias vezes por ele mesmo. Por exemplo, olha ali, eu tenho 7 elevado ao quadrado. Eu tenho 4 elevado a 5. Olha como ela já é outra forma de falar, né? Eu tenho 3 elevado à quarta. Eu sei que vocês já viram potenciação no sexto, no sétimo, né? E agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, né? Então, vamos observar o quadrado. Temos um quadrado ali. Alguém arrisca contar os quadradinhos dele, né? Para eu não precisar ficar contando todos os quadradinhos, eu vou contar só a linha superior, que tem 7. E vou contar a coluna, né, da direita, que também tem 7. Portanto, 7 vezes 7, eu tenho 2 fatores comuns, ou 2 fatores iguais, né? E é óbvio que eu sei que 7 vezes 7 é 49, correto? Será que eu posso escrever de outra forma, mais simples, esse 7 vezes 7? Né? Então, percebam que a potenciação nada mais é que multiplicação de fatores iguais, né? O que é fator, professor? São os números que fazem parte da conta de multiplicação, né? Então, são os números que fazem parte da conta de multiplicação. Eu chamo de fator. Então, fatores iguais são números iguais. Aí, eu posso reescrever como 7, né? Como a gente viu lá no começo do slide, ao quadrado. Olha, o número de fatores, quantas vezes repete o número, vai pequenininho em cima, né? A partir daí, né, eu coloco lá em cima, certo? Então, o 7 ao quadrado, como é que eu vou chamá-lo? A resposta eu vou chamar de potência, certo? O 7 eu vou chamar de base e o 2 eu vou chamar de expoente, certo? Então, o 2, que é o pequenininho, eu chamo de expoente. E o 7, que é grandão, eu chamo de base. Vai servir para todos os números, correto? Então, aqui, olha aqui que eu tenho. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Senhor, quantos 2? Né? São 5 parcelas iguais a 2. Professor, mudou o nome. O senhor não tinha falado que era fatores? Sim, gente, fator é para a multiplicação. Para a soma, o nome é parcela, certo? Então, uai, professor, se eu tenho parcelas iguais, né, eu tenho uma multiplicação. Olha, se eu tenho parcelas iguais, eu tenho uma multiplicação, né? A mesma coisa acontece com 5. Eu tenho 9 parcelas de 5. Portanto, eu tenho 9 vezes 5. Agora, a gente vai fazer com a multiplicação. Eu tenho quantos fatores de 2? Eu tenho 5 fatores de 2, né? Então, eu tenho 2 elevado à quinta, né? Agora, eu tenho quantos fatores de 5? Eu tenho 9 fatores iguais a 5. Portanto, eu tenho 5 elevado a 9.
Olha, 5 elevado a 9, 2 elevado a 5. Então, eu falo elevado. Olha que palavrinha que entrou na nossa vida agora, elevado, né? Aqui eu tenho 7 ao quadrado, né? Potenciação de um número é o produto de fatores iguais a esse número. Gente, aqui vem uma coisa muito importante. Nunca, jamais eu posso multiplicar o grande com o pequeno. Nunca. Por quê? Porque potência são números iguais. E 7 e 2 não é igual, né? Eu sei que o 7 é igual a 7, então eu tenho que fazer 7 vezes 7, certo? Alguma dúvida? Se vocês ainda continuarem com essa dúvida, converse com o professor da escola. Mas uma coisa muito importante, jamais eu posso multiplicar o grande com o pequeno, certo? Eu tenho que multiplicar o grande por ele mesmo, quantas vezes o pequeno me indicar. Tudo bem? E como o professor falou, olha, o quadrado ele tem um nome diferente, né? Eu posso falar 7 ao quadrado. Mas, professor, eu posso falar 7 elevado a 2? Posso também. Então, o 2 e o 3 têm nomes específicos, né? O 2 a gente fala ao quadrado e o 3 a gente fala ao cubo. Mas também posso falar 7 elevado a 2 ou 15 elevado a 3. Né? Ou posso falar também 15 ao cubo, que é a próxima que a gente vai ver, certo? Quadrado de um número é a designação que normalmente se dá à segunda potência desse número. Foi o que o professor falou. Aqui, claro, é um termo mais, né, formal. Agora vemos o cubo. O professor já falou sobre o cubo. Na verdade, ele é o 3, né? Então, aqui vamos formar um cubo composto por pequenos cubos. Vamos contar os pequenos cubos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? 10. Para nós darmos uma rapidamente no vídeo, né? Nós vamos ver aqui. Só que agora, em vez de eu só multiplicar 3 vezes 3, né, eu tenho mais a altura. E quando nós contamos os cubos, deu 27. Então, eu não tenho só o 3 vezes 3, eu tenho 3 vezes 3 vezes 3, porque eu tenho comprimento, a largura e a altura, né? Logo, eu posso chamar de 3 ao cubo, né? Sabendo que 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Portanto, 3 ao cubo é igual a 27. Ah, professor, mas ficou igual. Mas eu poderia fazer 4 ao cubo? 4 vezes 4 vezes 4. Aí 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Certo? Da mesma forma, eu chamaria 4 ao cubo. Ou 4 elevado a 3. Certo? Só que a gente tem umas formas, né, de falar diferentes, né? Eu posso falar a terceira potência de 3 ou 3 ao cubo, tanto faz, né? Então, o cubo de um número é a designação que normalmente se dá à terceira potência desse número, né? E aí eu tenho outros números, os números negativos. Os números negativos, eu também tenho que ver o sinal. Eu tenho que fazer aquele joguinho de sinal. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Mais com menos, menos. E mais com mais, mais. Nesse caso, o nosso número é o menos 3, é o menos 2 elevado ao cubo. Então, eu vou fazer a regrinha. Menos com menos, menos. Menos com menos, mais com menos, menos. Portanto, a resposta é menos 8. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Então, eu tenho aqui, ó, esse joguinho de sinal aqui, menos com menos dá mais. Agora, mais com menos dá menos.
portanto, a minha resposta é negativa. E eu faço 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Portanto, a resposta fica menos 8. Correto? Então, eu tenho que fazer o joguinho de sinal com o menos. Certo? E como é que eu leio, então, né, esse número quando ele é negativo, né? Eu leio assim, menos 2 elevado ao cubo ou menos 2 elevado a 3. Menos 2 ao cubo ou menos 2 elevado a 3. Lembrando, 3 é o expoente e menos 2 é a base. Olha, agora eu não tenho só um 3, um 2, eu tenho menos 2, certo? Como base. Assim, né, como nós estamos falando, o jogo de sinal, ele faz parte de todas as potências. Olha, agora apareceu o menos 2 e o 4. Menos 2, vou fazer de volta, menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Só que tem um macetinho que o professor já vai ensinar para você meio que decorar. Depois você pauseia o vídeo, copia, para você decorar, você vai ver que vai ficar craque, né? Então, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 16. Menos 2 ao cubo, a gente já sabe que dá menos 8. 4 ao cubo dá 64. E 4 ao quadrado dá 16. E ainda, 0 elevado a 4 dá 0, porque 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 é 0, certo? E aqui a base 10. Olha como é interessante a base 10. 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2 é 100. 10 elevado a 3 é 1000. 10 elevado a 4 é 10.000. Olha o que está acontecendo. Cada vez que o expoente aumenta, aumenta um zero. Então, o expoente indica quantos zeros vai ter junto com o 1, né? Olha que interessante, né? Ou 1 seguido de tantos zeros quanto a unidade do expoente me indicar, certo? As próximas propriedades, isso aqui é uma propriedade da potência, né? As próximas propriedades o professor vai passar na próxima aula, né? Qualquer dúvida, conversa com o seu professor da escola que ele vai lhe ajudar. Muito obrigado por prestar atenção no vídeo e estar comigo até agora. Tchau, tchau.